Bem, o relato que eu vou conversar com vocês hoje, né, contar para vocês, é de uma seguidora do blog em que ela começa um texto muito interessante, se apresentando, e eu não vou, logicamente, que divulgar o nome, nada em relação à pessoa, né? Bem, então é o seguinte, ela começa o relato dizendo que, há coisa de alguns anos atrás, ela era uma irmã maravilhosa, né? E que ela teve nesse período um problema com a irmã dela. Um problema a princípio parecia um problema comum de família, né? Onde que as pessoas discutem, brigam, mas daqui a pouco está tudo bem. Mas isso já tem 2 anos em que ela teve um problema com a irmã e nunca mais a irmã procurou por ela. E ela também, muito magoada, com orgulho ferido, totalmente assim, arrasada, né? Ela também não procurou mais. Então elas não se falam há 2 anos. E o problema das irmãs foi uma coisa assim, uma traição muito feia da irmã dela, realmente. Ela se apresenta para mim como uma irmã amigável, boa, está sempre pronta a ajudar. Ela está sempre com disponibilidade também para ouvir, para ajudar a irmã. Há coisa de uns anos atrás, ela ajudou muito essa irmã, sabe? Porque quando ela casou, a irmã, quando casou, ela foi morar num municípiozinho do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequena. E lá ela montou um negócio pequeno junto com o marido e eles viviam daquilo. Mas cidade pequena, gente, todo mundo sabe que é um problema, né? As pessoas raramente têm grana, normalmente não trabalham com cartão de crédito, com cheque. E são pessoas que vão ali, ganham aquele dinheirinho e trabalham com o próprio dinheirinho do bolso. Então, nesse comércio que eles tinham, que era um pequeno comércio, eles vendiam muito pouco no dia a dia. Tinha muita troca de serviço, né? Normalmente era assim, alguém oferecia o que produzia no terreno, em troca de um outro produto que eles tinham também, que era interessante para eles, e foram levando. Mas chegaram a ficar nesse local por uns 5 anos, os dois. Mas depois de 5 anos, eles cansaram daquela vida arrastada, né? Porque mal e porcamente eles faturavam um dinheirinho legal por dia, também não podiam nem fazer uma viagem, ir até a capital para visitar familiares, porque ficava muito cara a gasolina. E tinha uma casa própria, né? Um dos motivos que eles foram morar lá é que quando eles casaram, ele já tinha essa casa lá, nesse local, então eles foram morar justamente para não ter que ficar pagando aluguel, não tinha dinheiro para comprar outro imóvel, e tudo bem. Depois de 5 anos, eles resolveram voltar para a capital. Aí ele vendeu o imóvel que ele tinha, lógico, não vendeu logo de cara, né? Porque essas coisas demoram também para vender. Ele colocou o imóvel à venda, fechou o negócio próprio que eles tinham e foram para a capital. Chegando na capital, eles completamente desempregados, há 5 anos fora da cidade, já aqueles amigos distanciaram, né? Os amigos da juventude, quando eles eram solteiros, eles distanciaram deles, então eles não tinham ninguém. E ela me convidou para um almoço, vamos almoçar comigo? E eu fui com ela, fomos almoçar. Claro que eu paguei o almoço, né? Porque nem para isso ela tinha dinheiro. E fomos almoçar. E no almoço ela conversou comigo, me pediu ajuda, que eu arrumasse um emprego para o marido dela e que se eu pudesse ajudar ela também financeiramente. Eu, graças a Deus, eu estava muito bem. Eu tinha uma empresa e essa empresa estava indo muito bem. Então, o que eu fiz? Eu arrumei um emprego para o marido dela, na minha empresa, isso ela me contando, né, Marta? Eu arrumei um emprego para o marido dela na minha empresa e, como ela também estava chegando na capital, ela tinha que resolver algumas coisas de moradia para ela, para o marido. Então ela estava procurando imóvel para alugar e eu ajudei no aluguel do imóvel. Durante 8 meses eu paguei o aluguel dela, Marta. 8 meses eu paguei o aluguel. Não era um aluguel caríssimo, mas era um aluguel que pesava também, né? Mas não para mim, que eu estava com uma situação financeira muito boa.
Mas eu tinha problema com o meu marido, que ele não aceitava que eu fizesse aquilo. Mas tudo bem, o tempo foi passando e o marido dela lá na empresa também, trabalhando direitinho, tinha um saláriozinho bom. Ela também, por outro lado, se estabilizou, né? Porque ela alugou o imóvel, se estabilizou e ela arranjou também um emprego. Ela não foi trabalhar comigo porque ela não queria ficar próximo do marido, assim, trabalhando junto. Porque até então, eles trabalhavam juntos nessa cidadezinha e tiveram alguns problemas, né, do dia a dia. Então ela não queria mais trabalhar com ele. E ela arranjou também emprego. E com isso eles foram conseguindo, né, recuperar a vida deles, conseguiram ter condições de arcar com as contas deles. Ela acabou pagando também aluguel, eles pagavam aluguel e eu parei de pagar aluguel, mas eu acho que foi uma ajuda assim fantástica, Marta, porque eu fiquei 8 meses pagando aluguel dela e arrumei emprego para ele. Ela teve tempo de cuidar da moradia para depois arrumar um emprego também. Estou pagando um salário, eu paguei na época um salário maior do que eu pagava para todo mundo. Então eu dei uma ajuda assim considerável. E ele ficou trabalhando comigo, Marta, durante 5 anos. 5 anos e alguns meses, né? Vamos falar em termos de redondos, que é melhor. Ele ficou trabalhando comigo 5 anos e alguns meses, né? E depois disso eu comecei a perceber que estava havendo um desfalque financeiro na minha empresa. Porque até então eu confiava demais nele. Então eu não pedia satisfação de nada. Ele era um administrador, era praticamente meu braço direito na empresa, e eu não pedia satisfação de nada. Eu deixava as coisas rolarem solta, correrem do jeito que ele achava melhor. Então eu não pedia satisfação de valores. Ele, por outro lado, também, ele tinha acesso à conta bancária da empresa. Eu também não checava, eu deixava por conta dele. Inclusive até minhas contas pessoais, eu botava na mão dele, para ele organizar tudo e entregar ao contador. E eu comecei a perceber algo estranho, até que uma vez, um dos fornecedores da minha loja entrou em contato comigo, dizendo que a empresa estava em atraso 3 meses de pagamento. Bom, eu achei muito estranho, nunca ninguém havia ligado para a empresa. E de repente eu recebi aquele telefonema, a pessoa querendo falar com a diretora da empresa. E eu atendi a ligação, achei estranho, e a pessoa falou: olha, há 3 meses que nós não recebemos o pagamento de vocês, então eu vou ter que cortar o fornecimento. Era uma matéria-prima super importante para a gente, né? E aí eu pedi que o rapaz fosse conversar comigo, né? Ele era também dono da empresa, e eu pedi que ele fosse lá na minha empresa conversar comigo, e ele foi. E ele me apresentou as contas. Gente, quando eu vi as contas, Marta, eu quase morri, quase infartei. Ele fazia compras altíssimas, ele desviava a matéria-prima, ele superfaturava os valores. A empresa, ela emitia notas de um valor X e ele lançava outro valor na despesa da empresa. Era assim, tipo, 3, 4 vezes mais. Então eu fiquei apavorada. Foi a partir desse cliente que eu percebi o quanto ele estava me roubando, literalmente. E qual foi a minha primeira providência? Quando eu descobri tudo, várias outras depois, aí eu comecei a entrar em contato com outros fornecedores e a mesma coisa, e eu pedindo satisfação e eles me dando satisfação, era a mesma coisa, superfaturamento, compras já abusivas, em que ele desviava a mercadoria e revendia para outros departamentos, outros setores, né, outras empresas, outras lojas. E, apavorada com aquilo tudo, o que eu fiz? Fui conversar com a minha irmã, óbvio, eu tinha que contar para ela o que o marido dela estava fazendo, certo? E lá fui eu contar para ela. Para quê? Chamei para almoçar e falei que eu precisava muito conversar com ela sobre um assunto, sobre um fato que estava acontecendo na empresa e eu precisava que ela soubesse. Tá,
ela foi, gente. Aí eu comecei a conversar e comecei a relatar tudo isso. Levei provas, eu levei as provas. Eu levei as notas das empresas, nota fiscal das empresas, e levei meu caderno onde ele lançava as despesas. E com a assinatura dele e tudo. Então, ela começou a analisar aquilo, olhar e falou assim para mim: olha só, você até pode demitir meu marido, mas eu não acredito em nada do que você está falando. Ele não é capaz de fazer isso. Graças a Deus nós conseguimos refazer a nossa vida, estamos bem financeiramente porque eu já estou trabalhando, estou com um salário muito bom e não precisamos disso. E você está mentindo. Você é mentirosa. Aí ela olhou para a cara da irmã e falou: meu Deus, como se você está vendo as provas de tudo aí? Eu tenho várias outras provas. Eu posso até fazer uma reunião, convocar todas essas pessoas em que ele está devendo, porque tudo que é pagamento é ele que faz. Eu não tomo conhecimento de nenhum pagamento. Até então estou achando que está tudo em dia, que está tudo legal. E se você quiser, a gente combina. Eu só quero que você saiba e conheça quem é o homem que está do seu lado. Porque da mesma forma que ele está fazendo isso com a minha empresa e comigo, que salvei vocês, que ajudei vocês, botei ele lá para pagar um salário maior do que todo mundo, da mesma forma que ele está fazendo isso comigo, ele pode vir a fazer com você. E eu explicando para ela, e ela revoltada, dizendo que eu tinha inveja do casamento dela, porque eu devia estar de olho no marido dela, por isso que eu estava arrumando aquela encrenca toda, porque eu tinha inveja dela. Ela começou a me xingar de coisas horrorosas. Me chamou de nojenta, você é uma nojenta, porque você é uma falsa, você é uma cínica, está querendo prejudicar meu casamento, por quê? Eu amo meu marido me ama. Marta, esses foram os termos que ela usou comigo o tempo todo. Até que eu virei para ela e falei: olha só, então tudo bem. Acredite ou não, tá? Aqui está a prova. Trouxe umas cópias, você leva para sua casa, analisa com calma, tá? Tem aqui as cópias, pode levar. Eu não quero levar nada para minha casa. Você acha que eu vou acreditar nessas besteiras que você está falando? Meu marido é um homem honesto. E aí ficou aquele clima horrível. Acabamos de almoçar, eu fui lá e paguei a conta. Para variar, eu paguei a conta de novo. Ela não foi nem capaz de abrir aquela porcaria daquela carteira, já que ela estava tão bem de grana que ela falou, né? Mas não, fui lá, paguei a nossa conta e aí ela, tchau, vou embora. E foi embora. Virou as costas, foi embora. Nem me beijou, não deu beijinho, nada. Bem, gente, Marta, você imagina assim, como é que eu saí de lá? Eu saí de lá assim, arrasada, me sentindo desse tamaninho. E eu não entendi nada, o porquê que ela agiu daquela forma comigo. Que feitiço aquele marido jogou em cima dela. Porque, de fato, ele é uma pessoa, Marta, que ele é uma pessoa simpática, ele é um cara agradável, socialmente ele se coloca muito bem. Qualquer lugar que ele vai, as pessoas gostam dele. Falante, super agradável. Mas me roubou. Ele me roubou. Ele pode não ter feito isso com ninguém na face da terra, né? Mas comigo ele fez. E ela não deu ouvido. E o tempo passou, já temos, depois disso, desse almoço, tem 2 anos. 2 anos que nós não nos vemos e 2 anos que nós não nos falamos. Ele foi demitido. Quando eu demiti, eu falei para ele: você pede a demissão ou você quer uma justa causa? Porque o que você fez foi roubo. Como você é marido da minha irmã, eu não vou lhe dar uma justa causa. Porque se eu prejudicar você, e respingará na minha irmã, né? Porque ela falou, ela vai sofrer as consequências. Então eu não quero lhe demitir, mas você vai pedir a demissão. Caso você não peça a demissão, eu lhe dou uma justa causa. Aí o problema é de vocês. Bom, para não receber uma justa causa, né? Ele ia sair de lá e ter que arrumar outro emprego. Ele aceitou, ele pediu a demissão. Então, ele foi embora, paguei o que eu tinha que pagar, né? Ele pediu a demissão, eu dei um dinheirinho um pouquinho a mais para ele e ele foi embora. Sendo que, alguns meses depois, o que aconteceu? Ele precisava dar referências de um lugar que ele houvesse trabalhado na capital.
né? E ele entrou em contato comigo, na cara de pau, me pedindo para dar a referência, uma boa referência dele, porque a empresa precisava dessa referência para admiti-lo. Gente, como eu faria isso? Deus me livre botar um sujeito daquele que me roubou tanto, parente, né? Cunhado, marido da minha irmã. Como é que eu vou, Marta? Como é que eu iria dar uma boa referência para uma pessoa dessa? Jamais eu podia fazer uma coisa dessa, jamais. Mesmo que eu quisesse proteger até minha irmã, Marta, jamais eu faria isso. Porque ele fez um roubo muito grande na minha empresa. Não foi pouco, não. Ele já roubava já há alguns anos. Então, eu falei para ele que não, eu não daria essa referência. Bom, aí ele ficou chateado. Mas eu acho que você não está sendo legal comigo porque você está atrapalhando a minha vida profissional. E por causa disso eu vou perder essa oportunidade. E eu falei para ele, olha, eu não estou atrapalhando a sua vida profissional. Você que se atrapalhou. Foi você que criou tudo isso. E eu perdi a confiança em você. E como eu perdi a confiança em você, como é que eu vou dizer para alguém, para um outro empresário, que você é uma pessoa honesta, que você fez um bom trabalho na minha empresa? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um outro empresário em xeque para você chegar lá e roubar o cara? Eu também nem sei da situação financeira dessa empresa. Então não me peça isso, porque eu não vou dar boas referências suas. E fim de papo, nem quero mais que você ligue para mim pedindo isso. Tá bom, tchau, tchau, bateu. 2 dias depois ela liga para mim, muito pé da vida e descontando geral. E ela começou o assunto assim, ô fulano, olha só, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que você está pretendendo com essas suas atitudes. O que você quer? Você está apaixonada pelo meu marido? Você quer ficar com meu marido? Ou você quer que eu termine meu casamento, que é maravilhoso, e eu tenho um marido maravilhoso? É isso que você quer? Para poder pegar meu marido? Cara, começou com uns termos assim horrorosos. Escutei um barulho ali. Mas são... Não, o pessoal chegando ali. O Patinho está aqui, olha gente. Peraí, aquele aqui, ó, ouvindo meu papo. Tem alguns vídeos aí que eu já gravei para vocês, mostrando, ó. Ele fica ali, ó, quietinho, paradinho, ouvindo eu falar. É muito engraçado isso. Bom, então, ela descascou em cima de mim. Me arrasou, esculhambou, gritou, em defesa daquele marido maravilhoso que ela tem. Poxa! E aí eu fiquei também, descontei em cima dela, falei que ela era uma ingrata, que ela estava enfeitiçada por uma pessoa louca e que o que ele estava fazendo comigo e fez com outras pessoas ia fazer com ela também. Ia fazer com ela. Que a qualquer momento ele ia dar um pé na bunda dela. Bem, aí muito raivosa, muito com ódio, bateu o telefone, me xingou muito que ela podia, ela adorava me chamar de nojenta, e aí era nojenta para tudo quanto é lado. E aí ela bateu o telefone e depois desse dia também não nos falamos mais. Quer dizer, tem 2 anos que a gente não se vê, mas tem 1 ano e pouquinho que a gente não se fala, porque ela me ligou depois desse episódio. Mas foi muito grossa, muito estúpida. Não sou nenhuma santa, tá? Não estou dizendo aqui que eu sou uma santa, que eu sou a melhor mulher do mundo, a melhor irmã do mundo, porque eu também tenho meus defeitos. Claro que eu tenho, como todo mundo tem. Mas assim, eu sempre procurei, tá? Eu sempre procurei estar perto dos meus irmãos. Eu sempre procurei chegar junto com eles quando eu posso. Eu faço o que eu posso, eu ajudo no que eu posso. Sempre, sempre. Apesar de que eu nunca recebi ajuda de nenhum dos dois. Eu tenho 2 irmãos, Marta, 2. São 2 irmãos homens. Uma mulher e um homem. Eu nunca, na minha vida, recebi uma ajuda deles. Uma, sequer. Apesar de que eu nunca precisei também. Mas tenho certeza que a hora que eu precisar, eu estou ferrada. Porque eles são bem parecidos, sabe? Tanto a minha irmã quanto o meu irmão, Marta, eles são muito parecidos. Eles cuidam muito da vida deles, eles se preocupam muito com só a família deles, né? Que a família da minha irmã é o marido e os 2 filhos que eles têm. E a família do meu irmão é a esposa com as 2 filhas que eles têm. Então, eu não faço mais parte da família deles. Os 2 já deixaram bem claro isso para mim, sabe?
Tanto o meu irmão quanto a minha irmã, Marta, eles deixaram bem claro que eu não faço mais parte dessa família. Então eu pensei assim, cara, se eu não faço mais parte dessa família, peraí, às vezes quando eu escuto uns barulhos, aí eu olho assim para ver o que que é, né? Se eu não faço mais parte dessa família, se eu não tenho mais, eu me considero mais irmã, então por que eu vou me preocupar com eles? Por que eu vou continuar ajudando? Eu tenho um coração muito bom, eu tenho, mas eu ajudo quem está do meu lado, eu ajudo quem me trata bem, quem me ama, quem me respeita, sabe? Eu ajudo quem também está ali disposta ou disposto a me ajudar. Em momento algum eles nunca perguntaram para mim, Marta, como é que está a sua vida? Está precisando de alguma coisa? Não só ajuda financeira não, mas uma ajuda de qualquer, sobre uma coisa qualquer. Ah, olha, eu te levo em algum lugar, teu carro está tudo bem com ele? Eu tive uma época em que eu tive um problema sério no meu carro, sabe? E eu fiquei, Marta, assim, uns meses sem carro mesmo. Por quê? Meu carro era 0 quilômetros e aí ele deu problema, eu tive que devolver a concessionária e demorou a chegar o outro carro. Era um carro importado e demorou a chegar. Então eu fiquei aqui uns quase 3 meses sem carro, porque eu queria aquele carro. Então eu não queria outro. E eles encomendaram, levou quase 3 meses para o carro chegar. E esses 3 meses eu realmente, às vezes eu precisava sim que alguém me desse uma carona. Porque, por exemplo, meu marido, ele saía sempre muito cedo para trabalhar e só voltava à noite e ele trabalhava de carro também o dia todo. Ele não podia deixar o carro comigo. E eu precisava sim, eles sabiam inclusive disso nessa época, eles sabiam que eu estava sem carro. Eu sabia que às vezes eu precisava de alguém me levar em algum lugar. Eu pegava táxi, mas sempre fui muito medrosa, sabe, Marta, com essa questão de pegar táxi sozinha. Então eu tinha a maior dificuldade de pegar um táxi. Então algumas colegas minhas, assim, me ajudaram nessa época. Mas eu comentei com eles, eu senti uma reação não muito legal quando eu falei com os meus irmãos, que eu estava sem carro, talvez se eu precisasse deles para alguma coisa, se eles me ajudariam. Sabe aquele, tá, fala aí qualquer coisa. Nunca ligaram. E aí, tá tudo bem? Continua sem carro? Ó, qualquer coisa essa semana eu tenho uns dias livres. Nada. Se fizeram de rogados. E eu senti nos dois, eu nem sei o que é isso, sabe? Às vezes eu penso, Marta, que eles não nasceram do mesmo ventre que eu. Porque eles são muito frios, são egoístas, são pessoas assim que eles só pensam neles, sabe? No bem deles, no bem-estar deles. E criaram uma redoma em volta deles e da família em que ninguém se infiltra. Ela acredita e confia no marido cegamente. E o meu irmão também, Marta, ele confia cegamente na mulher, sabe? Apesar de que eu sei de algumas coisas, eu já passei algumas coisas com ela, mas eu nunca falei para ele não, porque quem sou eu aqui? Não quero estragar a vida de ninguém, né? Mas se ele prefere ser, ou ela prefere ser enganados, que sejam, né? Que sejam. Em algum momento a casa vai cair. E o que aconteceu? Aí tem quase 2 anos, né? Que a gente não se fala. Oi, tudo bom aí, lindinha? Tudo bem? Tá gostando do papo? Ó, quietinho ouvindo eu falar. Tá gostando? E aí, o que acontece? Eu, através de uma conhecida em comum, eu soube que ela andou separada do marido durante um tempo. Eles se separaram por um tempo. Isso aí eu soube, mas eu também não posso afirmar nada. E que eles se separaram durante um tempo, mas que agora eles estão juntos de novo, mas a situação não está nada legal. Então, gente, é assim, por mais que eu tenha problemas com ela, Marta, eu tenho vontade ainda de procurá-la, de saber se ela está precisando de ajuda. Mas como ela é uma pessoa muito egoísta, é uma pessoa também muito problemática, né? Ela criou essas crenças a meu respeito, eu não posso fazer isso. Então fica aqui um relato aí para vocês da minha vida, do que eu passei com a minha irmã. Acredito que meus irmãos também, né? Porque também eu tenho problema com um irmão, mas eu acredito que muitas pessoas passam por isso. E falam muito, né? Família é o alicerce.
Ah, a família é a melhor coisa que a gente tem no mundo. Ah, porque a família, a gente sem família não é ninguém. Concordo plenamente, sabe, Marta? Mas nunca na minha vida eu poderia imaginar que eu fosse me decepcionar tanto com os meus irmãos. E hoje, como eu sinto que eu não faço mais parte da vida deles, eu também estou aprendendo a viver sozinha. Quando as pessoas me perguntam, você tem irmãos? Eu digo que não. Quem não me conhece, né, já há algum tempo, eu digo que não tenho irmãos. Senão as pessoas ficam cobrando. E quando as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho irmãos, me perguntam, como é que estão seus irmãos? Eu digo, estão ótimos. Devem estar, né? Eu só falo isso, estão ótimos. Porque eu não gosto muito de abrir a minha vida para ninguém, tá? Então, isso aí, gente. Bom, esse foi o relato de hoje, tá? E espero que tenha servido talvez para abrir os olhos de vocês também. Eu conheço uma gama de irmãos e irmãs que são maravilhosos, têm um coração gigante, mas que ao mesmo tempo não são reconhecidos e não são considerados da mesma forma que eles consideram os irmãos. Tem muitos relatos de irmãos que são brigados, irmãos que desde pequenininhos se dão mal, não se dão bem, e rola inveja, rola ciúmes, rola ódio entre irmãos, acreditem que rola ódio. Esse caso, por exemplo, né, que eu acabei de contar para vocês, esse relato, é um caso típico, né, de irmãos que não se amam. Ela ama os irmãos, só ela, mas os dois não a amam. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que aceitar a vida sozinha e entregar nas mãos de Deus e rezar para que eles sejam felizes. É isso que ela, inclusive, começou comigo. Marta, eu só rezo para que eles sejam felizes porque eu também quero ser feliz, né? E assim eu consigo bater a cabecinha no travesseiro e dormir. Então é isso aí, gente. Fica a dica aí, viu? Se vocês estão passando por alguma situação familiar, tentem de tudo consertar, tentem de tudo ficar bem, peçam perdão se for necessário, tá? Se tiver com alguma coisa engasgada, entalada na goela, vai lá e conversa, expõe a situação, esclarece tudo, faça o possível e o impossível para vocês ficarem bem. Mas se não for possível, né, que cada um é cada um, você aprenda a ser só. Aprenda a viver a sua vida, entenda que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um faz a escolha que quer. Se escolherem em não ter mais você na vida deles, ok, tudo bem, como é que você vai obrigar? Não pode. E aprenda que família é muito bom, gente, mas quando a família é uma família unida, centrada e que as pessoas têm amor no coração. Porque tem muita família aí que as pessoas parecem que não têm amor no coração. Parece que elas têm um gelo dentro do coração. Você vê que tem filhos que maltratam pais, pais que maltratam filhos, irmãos que se maltratam, né? E irmãos que se odeiam. Isso tudo tem, na realidade tem. Nós sabemos disso. Talvez você esteja passando por uma situação assim, bem semelhante, né? E é isso aí. Se você estiver passando por alguma situação semelhante, quiser bater um papinho, anota meu zap aí, que está na descrição do vídeo. Manda um zap para mim ou vocês podem mandar um e-mail também, ok? E vou deixar o link também do meu blog para vocês darem uma visitadinha lá, ver as histórias. Tem muitas coisas ainda para contar para vocês. Algumas que eu conto no vídeo, tá? Aqui no YouTube, eu não conto no blog, porque são relatos que as pessoas não fazem para que eu coloque em blog. Elas fazem os relatos diretamente nos meus e-mails e pedem para que eu não escreva no blog. Posso até fazer um relato, como eu estou fazendo, por vídeo para o YouTube, mas não deixar ali a história escrita, ok? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos até o próximo vídeo, tá? Com certeza eu vou fazer mais um agora aqui também, que eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Depois você vê aí no canal, que eu vou falar para vocês o que está acontecendo com aquela moça, que ela é minha coach, e que ela descobriu que o namorado dela era casado, tá? E eu já tenho histórias, já tenho fatos aí para contar para vocês, fatos novos, tá? Para contar para vocês. Eu vou gravar um vídeo agora mesmo, falando sobre o que está acontecendo na vida dessa minha coach.
Valeu? Então até já, vai lá, dá uma rolada aí na página, no canal, que o vídeo tá lá já postado. Que assim que eu acabar de gravar, eu vou postar direto lá. Ok, bye bye.